Bom dia, irmãos. Hoje nós faremos o estudo da EBD de número 33, cujo título é Os Gigantes do Nosso Tempo. Nós temos muitos gigantes a enfrentar, neste mundo em que vivemos, e nós temos nos deparado com esses gigantes. E a igreja, consciente da sua missão, de que precisa estar atenta às pessoas, às coisas que acontecem nesse mundo, ela tem uma participação muito importante, porque ela fala que nós precisamos estar preparados, não é? O Senhor Jesus nos ensinou isso, nós precisamos estar preparados. E a igreja é um local que tem a participação de todas as camadas sociais. Por quê? Porque nós não fazemos acepção de pessoas, nós aceitamos a todos. E isso é muito importante para ajudar a resolver os problemas, que surgem, e sempre na dependência do Espírito Santo. E dentre esses gigantes, do nosso tempo, esses gigantes que nós precisamos vencer, o primeiro deles que fala aqui na nossa lição é o vazio espiritual. Quão triste é encontrarmos pessoas que têm muito materialmente, que é farto de bens, de dinheiro, mas a sua alma está vazia. Ela não conhece aquilo que a pode fazer feliz, não é? É interessante isso. As pessoas são realizadas materialmente, têm muitos bens, não é? Mas infelizmente ela vive infeliz. Ela não sabe o que ela procura, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe qual que é o propósito para ela neste mundo, nesta vida. Por isso é muito importante que a gente pense que o homem, ele é julgado muitas vezes por aquilo que ele tem e não pelo que ele é. Quão difícil é hoje em dia a gente olhar para uma pessoa e não julgar. É muito complicado isso. Nós julgamos o tempo todo. E quando nós julgamos alguém pelo que ele tem e não pelo que ele é, nós incorremos num pecado muito grande. Porque o Senhor Jesus nos disse que nós precisamos conhecer as pessoas e nós precisamos ajudar as pessoas. No segundo tópico da nossa lição de hoje, fala que um dos gigantes do nosso tempo é a liderança, a falta de liderança, não é? Nós precisamos pensar que hoje em dia nós precisamos de muitas coisas, para fazer com que a pessoa seja um líder. Mas Jesus, ele nos ensinou, e eu achei isso muito, muito lindo, que quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. E se você quiser liderar, deve servir. E isso foi usado num livro muito interessante, cujo título é O Monge e o Executivo. O autor James C. Hunter, ele fala muita coisa sobre liderança, é um livro especialmente para formar liderança. E se as nossas igrejas, se o nosso governo, se o nosso país, se as nossas empresas não tivessem líderes, não tivessem essa pessoa que tem um pulso firme, mas ao mesmo tempo é amorosa, ao mesmo tempo ela busca saber o quão satisfeito está a pessoa que ela está liderando, porque é na satisfação que o verdadeiro líder lidera uma pessoa. Não é pela força, não é pela ordenança, não é pela violência, mas as pessoas seguem um líder em quem eles acreditam. Por isso seguimos a Jesus, não é mesmo? Que é o nosso líder maior. E aqui fala na nossa lição que quando há falta de líderes, ocorre um enfraquecimento das instituições de todos os tipos, famílias, igrejas, empresas,
e o próprio governo se torna fraco. Nós temos sido líderes nas nossas famílias, nós temos sido líderes na nossa igreja, nós temos mostrado exemplos de liderança. Isso é muito importante, serve para a nossa meditação. E aqui fala também que as igrejas precisam capacitar pessoas que façam a diferença no mundo, que trabalhem como Jesus, cujo desejo principal era fazer a vontade do Pai. Que maravilha essa palavra, não é? E aí nós temos aqui em 2 Tiago, no capítulo 2, versículos 15, 16 e 22. E eu vou ler para os irmãos. Aqui está falando sobre o terceiro tema que nós trazemos hoje, que é o gigante da pobreza. Muitas pessoas padecem neste mundo por causa da pobreza. A pobreza material, a pobreza às vezes até espiritual, a pobreza diante deste mundo que é muito tecnológico, que uns têm muitas coisas e outros não têm praticamente nada. Mas a palavra de Deus nos ensina, né? Aqui no capítulo 2, os versos 15 e 16 dizem: E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Qual será o proveito se você só falar, se nós só falarmos? E aqui no versículo 22, complementa e fala assim: Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Nós sabemos que a fé sem obra é morta. A Bíblia nos diz isto. Então, nós precisamos pensar que a pobreza, ela é um mal que assola este mundo. Ela é um mal que traz muita tristeza, muita desigualdade. A pobreza é um mal que a Bíblia diz que devemos combater, porque nós precisamos sim, muitas e muitas vezes, estar atentos ao próximo, àquele que está do nosso lado, que muitas vezes não fala da sua necessidade, mas nós precisamos estar atentos a ela. E precisamos também orar por essas pessoas que têm necessidades, pessoas que passam por necessidades prementes. No nosso tempo hoje, a gente tem ouvido, né, falar o tempo todo aí nas mídias sociais, nos jornais, né? O próprio governo tem falado e tem tomado atitudes. Por quê? Porque muitas pessoas estão desempregadas, as empresas fechando, e nesse momento passamos por um momento muito difícil. E este é o momento em que podemos mostrar a nossa obra, a obra do cristão, a obra daquele que tem fé no Senhor, porque a obra e a fé caminham juntas, uma complementando sempre a outra. Por isso tenhamos o pensamento em Deus, mas as ações para aqueles que precisam. E o quarto gigante é o gigante das doenças. Meus irmãos, eu não sei se a gente tem pensado muito sobre isso. Nunca tivemos, né, nos tempos antigos, quando a gente vê tanta tecnologia. Hoje eu estava vendo uma reportagem do ministro Marcos Pontes e ele falava do quão maravilhosa é a tecnologia e quantos projetos eles têm em andamento, inclusive para essa nova doença, né? O Covid-19, que tem assolado as nações. E ainda assim, com toda a tecnologia, com toda a sabedoria humana,
com tudo que o homem sabe, ainda somos assolados por doenças. Essas doenças, muitas vezes, vêm porque Deus permite. Mas muitas vezes podem vir porque nós não nos cuidamos, nós não nos tratamos, não é? E aqui nós temos, é muito interessante esse estudo, porque ele traz coisas muito atuais, muito interessantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E a lição fala sobre sedentarismo, sobre questão alimentar. Será que nós temos praticado algum exercício? Será que nós temos nos alimentado adequadamente? Não estou dizendo sobre fartura, não estou dizendo sobre comidas francesas feitas por chefs, mas uma comida bem balanceada. As nutricionistas dizem que uma comida colorida é uma comida saudável. O seu prato tem quantas cores? É importante. Mas também precisamos pensar em quanto será que nós temos trabalhado para impedir que aconteçam algumas doenças. Os números de pessoas que contraem dengue e ultimamente outras doenças que têm voltado já estavam praticamente erradicadas, né? Como sarampo, a febre amarela, e muitas pessoas têm contraído novamente. O nosso país é abençoado porque nós temos uma vacinação de graça, mas as pessoas esquecem de se vacinar. Adultos também precisam se vacinar, precisam renovar a vacina que tomou em criança. Os nossos quintais, será que nós temos caprichado em fazer a limpeza nos vasinhos de planta, em tantas outras coisas, em tantas outras questões que nós precisamos agir, nós precisamos nos mover para que as coisas aconteçam e para que essas doenças realmente sejam erradicadas. Então cabe a nós. É muito interessante que nessa campanha, né, a gente vê aí campanhas do governo federal sobre vacinação, a gente vê campanhas sobre a dengue, né? Mas e a nossa igreja? Será que a gente também não precisaria estar fazendo algum tipo de campanha para alertar as pessoas desse perigo na questão da doença? O perigo do sedentarismo, o perigo da má alimentação, o perigo dos nossos quintais com água parada. Nós somos responsáveis também por algumas dessas doenças que assolam, não é? Os nossos irmãos, o nosso vizinho, as pessoas com quem convivemos. E por último, e não menos importante, nós temos o gigante do analfabetismo. Quão triste é nós sabermos que tem muitas pessoas no nosso país que mal sabem desenhar o nome, que quando leem um texto não sabem o que quer dizer aquelas palavras que foram lidas. Quão triste é a pessoa ser manipulada porque ela não consegue discernir, ela não consegue decifrar o que é aquela escrita. E para isto, para a glória e para a honra do nome do nosso Deus, as igrejas têm se multiplicado e têm feito um trabalho de excelência. Aqui em Minas Gerais nós temos, a nossa revista nos conta, o Colégio Batista, que foi criado no princípio para poucos alunos, filhos de pastores e filhos de crentes, e que hoje é uma rede muito grande e que tem abençoado muitas vidas. Mas acima disso nós temos, o irmão Valdilson falou semana passada e eu fiquei maravilhada, a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Quantos ensinamentos são aprendidos ali? Eu conheço uma pessoa que aprendeu a ler na Bíblia, aprendeu a ler, a decifrar as letrinhas ali na Bíblia, pela vontade de saber e de conhecer a palavra do Senhor.
E quantos outros por aí que não conseguem ler, mas quando se convertem e quando sentem essa necessidade enorme de conhecer ao Senhor, buscam esse conhecimento. E a escola bíblica está aí, posta, para que possamos aprender, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quão maravilhoso é esse Deus que nos ensina, que nos admoesta, que nos corrige, que trata das nossas vidas. E o analfabetismo funcional, esse que a pessoa lê, mas não sabe interpretar aquilo que leu, também pode ser corrigido. Também pode ser uma das nossas metas dentro da igreja. Quem sabe nós não podemos colocar ali pessoas capacitadas que possam mudar o rumo da história do nosso país dentro das igrejas. Não seria uma bênção? Então, para finalizar, vou deixar aqui na conclusão a última frase que fala: manifeste a graça e a misericórdia de Deus em palavras, ações e atitudes. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E uma pessoa que está viva, uma coisa que está viva, ela se move, ela pratica ações, ela tem atitudes. E para cada coisa que nós pensamos e nós paramos e meditamos, nós podemos ter uma solução, nós podemos fazer a diferença neste mundo. Por isso é tão importante estarmos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, estarmos firmes na palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor e liderando aqueles que precisam de liderança. Por isso é tão importante o trabalho de cada membro da igreja, porque cada membro está fazendo a sua parte. E nisto nós estamos agradando ao nosso Deus. E que a misericórdia do Senhor complete esta palavra no seu coração. Muito obrigada. Tenha um bom dia.